Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias! Está no ar o Expresso, sua dose semanal de notícias, trazendo toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos no Espírito Santo sob o olhar crítico do Século Diário. O programa vai ao ar toda sexta-feira nos canais do Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, que é @tvséculo. Eu sou Vitor Taveira e o assunto dessa semana é o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo que limita direitos de pessoas que vivem em áreas de ocupações urbanas e rurais. Ainda vamos ter o giro de notícias e o bloco de rolê com dicas de cultura no Espírito Santo para a próxima semana. Bem, o assunto em pauta nessa semana, o projeto que retira direitos do campo e nas cidades, que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Com integrantes da campanha Despejo Zero nas galerias, o placar só registrou 3 votos contrários a esse projeto. São 30 deputados e só 3 votaram contra. De acordo com esse projeto, as pessoas que ocupam imóveis ociosos ficarão impedidas de receber auxílios, benefícios e programas sociais do governo estadual, de participar de concursos públicos estaduais, de contratar com o poder público estadual e de serem nomeados em cargos públicos comissionados. Também poderiam ser submetidas por condição coercitiva para ser responsabilizadas criminalmente e terem seus bens apreendidos. O projeto é de autoria do deputado Lucas Polezi, do PL, e aglutina outros projetos similares que já buscavam restringir os direitos das pessoas das ocupações, de autoria do Vandinho Leite, do PSDB, do Calegari, do PL, e do Lucas Escaramuça, do Podemos. É importante gravar esses nomes, né, entender que são vários ataques em paralelo, né, fruto da pressão do agronegócio. Assim como no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a maioria dos parlamentares ou é fazendeiro ou obedece às ordens dos grandes proprietários. É uma força de pressão realmente impressionante. O projeto do Polezi, na verdade, ele é do ano passado, ele veio no embalo do Abril Vermelho, que é o mês que o MST promove ocupações de terra improdutivas para exigir reforma agrária, né, que é um direito que está estabelecido na Constituição. Então, esse projeto estava lá tramitando, tinha tido o regime de urgência aprovado, e agora teve uma nova manifestação, né, na última semana, do Movimento Sem Terra com a ocupação das estruturas abandonadas da Fazenda Coqueirinho, lá em São Mateus, que teve vários problemas trabalhistas, inclusive, essa fazenda, e aí o presidente da Assembleia Legislativa cedeu à pressão dos ruralistas, que agora também organizam no Estado o Movimento Invasão Zero, que foi o tema que a gente falou aqui na semana passada, colocou esse projeto para ser votado na segunda-feira. Foi aprovado realmente com ampla maioria. Nas galerias da casa lá estavam presentes se manifestando contra o projeto integrantes do Movimento Nacional de Luta contra a Moradia, especialmente os moradores da ocupação Vila Esperança, lá no Jabaeté. Mesmo assim, como a gente já disse, a votação foram 3 deputados só contra, apesar da grande chance do projeto ser considerado, inclusive, inconstitucional, né? Teve pareceres dos procuradores da Assembleia Legislativa recomendando, né, que o projeto era inconstitucional, mas mesmo assim ele foi aprovado. Os 3 deputados de sempre, ligados à esquerda e mais próximos dos movimentos dos trabalhadores do campo, que votaram contra, estamos falando de João Coser e da Irine Lopes, do PT, e da Camila Valadão, que é do PSOL. É um placar que tem que ser repetido muito constantemente nas votações que atacam direitos ou interesses dos trabalhadores e das classes populares na Assembleia Legislativa. Mesmo os deputados mais moderados e muitos deles da base do governador Renato Casagrande têm fechado questão e votado com a extrema-direita nesses casos, né? Esse projeto, sem dúvida, é um projeto, né, oriundo da extrema-direita e do setor ruralista. No plenário da casa, a Irine Lopes, que votou contra, ela disse que, com base na Constituição Federal e numa lei do então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que as ocupações são legítimas e legais, ela disse, pois se trata de uma luta pela terra. E ela deu um exemplo, né, bem ilustrativo, que no estado existem 94 assentamentos rurais em 25 municípios e todos eles são legais. A maioria deles foi fruto de ocupações de terras, né? Além disso, vou acrescentar aqui, né, muitos bairros capixabas, hoje bem consolidados, surgem a partir de ocupações de pessoas sem condições de arcar com aluguéis, né, no meio urbano, precisavam ocupar um lugar para morar. Com o tempo, esses locais foram reconhecidos como bairros, passaram a receber serviços públicos para dar condições de vida digna para essas pessoas que ali habitam, que muitas vezes viviam em situação de vulnerabilidade, como é o caso hoje, né, da grande maioria da população que está em ocupações urbanas e acampamentos rurais. Certamente, a imensa maioria dos deputados não conhece, né, e nunca visitou, né, essas ocupações, esses acampamentos, né, que estão em condições muito difíceis, muito precárias, mas que fazem parte de uma luta da população pelo direito à terra, pelo direito à moradia, pelo direito a plantar também alimentos, né? Alguns acampamentos são, inclusive, muito produtivos, como ressaltou a Irine. Mas vamos voltar agora para o projeto. O
que pode acontecer, né? Depois de aprovado pelo Legislativo, o projeto de lei, como qualquer outro projeto, vai ser submetido ao governador, que pode sancionar ou vetar esse projeto, né? É que se lembrar também que o agronegócio tem uma influência muito grande no governo do Renato Casagrande, mas que o governador também pode recuar por causa da flagrante inconstitucionalidade desse projeto, né? Mas em caso de veto do Casagrande, o projeto volta para a Assembleia Legislativa e precisa ser votado novamente pelos deputados, né? Certamente, se não houver um grande empenho do governo em derrubar esse veto, em manter esse veto, né? O projeto vai acabar sendo sancionado, né? Então, o governador teria que fazer uma pressão ali para se empenhar muito para que os deputados pelo menos de sua base, mudassem de ideia, né? Mas a pressão do agronegócio parece muito grande. A Camila Valadão, deputada do PSOL, ao se manifestar contra a proposta, ela afirmou que as sanções apontadas pelo relator e aprovadas pela maioria dos deputados só poderiam ser aplicadas em pessoas condenadas em processos transitados em julgados, né? Então, você vê aí, o que ela está dizendo é o seguinte, você não pode punir uma pessoa, né, que está numa ocupação se ela não foi processada, julgada e condenada, né? Ela não pode ser punida previamente por uma ação que o simples fato, né, de estar ocupando, não ter sido colocado criminalmente para essa pessoa, ela não pode ser punida dessa maneira. Isso seria o que atesta, né, a inconstitucionalidade. Ela falou, a Camila Valadão, abrindo aspas aqui, temos 3.000 famílias assentadas e produzindo alimentos aqui no Espírito Santo. E ela questionou também, aspas novamente, CNPJ serão incluídos ou serão apenas pretos e pobres. Ela se referiu, obviamente, às terras ocupadas irregularmente também por empresários e fazendeiros, né, que acontece bastante. E ela destacou ainda que, caso o projeto seja sancionado, o PSOL, o partido dela, vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o que ela chamou de barbaridade, esse projeto aprovado. Então, sendo assim, né, ele seria avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, que, caso certifique inconstitucionalidade, tornaria essa lei inválida. Então, isso ainda vai ter muita coisa, né, para rolar o prazo do governador, né, de sancionar ou vetar, e também uma possível judicialização posteriormente. Vamos seguir acompanhando o que vai dar esse processo, que tem, obviamente, impactos muito grandes, tanto no sentido de desestimular a luta, mas também de punir pessoas que já estão em uma situação de vulnerabilidade social, sem acesso a vários direitos, inclusive o direito à moradia, inclusive o direito à terra, e estariam aí, né, sendo cerceados. Se tivesse uma oportunidade de trabalho que poderia lhe dar uma condição melhor, ou ter acesso a políticas sociais que já garantem um mínimo do mínimo, elas poderiam, inclusive, assim, perder essa condição, né, que é muito grave. Então, vamos acompanhar os segmentos. Vamos agora, terminando o assunto da semana, para o nosso giro de notícias. Na política, a coluna Socioeconômicas da Manaíra Medeiras traz o título Indigestão Política. Fala sobre o encontro registrado nas redes sociais entre o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e o deputado federal Gilvanda Federal. Não pegou bem para nenhum dos dois lados. Ela explica o porquê disso na coluna, né? Os dois são virtuais adversários, não diretamente, né? O Arnaldinho, candidato à eleição, e o Gilvan, que é do PL, tendo como candidato Coronel Ramalho. Outra coluna da semana, intitulada Retrato Atual, conta que o Casagrande reforça a aliança com o Vidigal e marca, por tabela, afago público ao Everson, que é o candidato indicado aí para o Vidigal, que disse que não vai ser candidato à reeleição. Mas esse palanque para a Prefeitura da Serra, será que vai vingar? Isso que a Manaíra analisa também na coluna, os andamentos e os bastidores aí das eleições lá na Serra, o maior município do Espírito Santo. Outra notícia, temos aí ex-vereador e secretário de Vitória desponta como vice de Assunção. Estamos falando do Natan Medeiros, que é afiliado ao partido Agir, declarou apoio ao deputado na última sexta-feira, ele que é pré-candidato a prefeito de Vitória, tem sido apontado aí nos bastidores, então o Natan como um possível vice do Assunção. Outro ex-vereador que está mobilizado aí no apoio da candidatura de extrema-direita do Assunção é o Sergião Magalhães, também, que é empresário, né? O Natan da região de São Pedro, o Sergião da região ali da Praia do Canto, ambos muito influentes, né, em seus territórios, então, assim, estão unindo forças nessa candidatura da extrema-direita. Outra notícia é que o Renzo
Vasconcelos protocola notícias crimes para investigar uso ilegal de inteligência artificial, um tema que vai dar muito o que falar ainda nessas eleições, né? Mas é curioso, o pré-candidato a prefeito de Colatina, Renzo, ele pediu abertura de inquérito na Justiça Eleitoral e na Polícia Federal denunciando um suposto uso de ferramentas de inteligência artificial por terceiros, ou seja, que resultam em incontáveis comentários positivos a seu respeito nas redes sociais e em perfil de moradores e comerciantes locais. A iniciativa, ele considera, teria a intenção de criar uma falsa impressão de autopromoção do seu nome para as eleições desse ano. Então esse tema aí vai aparecer ainda muito. Uma outra notícia referente às eleições, né? Falando já do interior do estado, a justiça nega a gratuidade para Boroto e mantém condenação por improbidade. O ex-prefeito de São Mateus foi condenado a devolver R$823 mil aos cofres públicos e está inelegível. Ele está lutando aí, estava tentando, né, viabilizar uma nova candidatura à prefeitura, mas até o momento está inelegível, assim como o senhor Jair Bolsonaro. Falando aí dos movimentos sociais, uma notícia que terras indígenas do Espírito Santo ficam sob ameaça com decisão de Gilmar Mendes. Lideranças de todo o país estão reunidas no acampamento Terra Livre, lá em Brasília, e repudiam o retrocesso imposto pelo STF. Um timing fantástico do Gilmar Mendes, né? Ele tomou uma medida contrária aos direitos indígenas no momento em que acontece em Brasília simplesmente o maior encontro indígena do país e um dos maiores do mundo, que é o chamado ATL. A reportagem traz um pouco mais das informações de como é que essa medida do Gilmar impacta, né, nessa discussão sobre o marco temporal, sobre os direitos das terras indígenas. Outra notícia é que empresas de agrotóxicos financiam ativistas contrários à ocupação. É uma denúncia feita pelo MST sobre a Fazenda Coqueirinho, que a gente já falou anteriormente. Atende aos requisitos para desapropriação e reforma agrária, é o que afirma o MST, né, alegando que essa terra é improdutiva e tem aí alguns débitos trabalhistas e outras questões legais. Uma notícia muito importante também da semana: a inclusão do litoral norte inicia novo momento judicial a favor dos atingidos. Estamos falando dos atingidos pelo crime da Samarco, Vale BHP, lá no Rio Doce, e a centralidade das vítimas será o tom das próximas decisões da Justiça Federal, afirma o procurador. É uma luta desde que aconteceu, né, esse crime, para que os atingidos tenham um protagonismo, né, na decisão sobre as indenizações, sobre os pactos, sobre a recuperação, tudo que envolve esse crime socioambiental de grandes proporções. Notícia também da semana é que estudantes liberam portões da UFES em Goiabeiras. O Diretório Central dos Estudantes estabeleceu um acordo com a reitoria, mas a greve de professores e servidores continua, né? Teve reuniões, aí tem mais notícias também no Século Diário. A greve continua, né? Tanto os docentes como os servidores estão paralisados na UFES. Outra notícia também interessante prestar atenção aí, informar para a galera, LACEN confirma a circulação de febre do Oropouche no Espírito Santo. Foram 8 casos identificados da doença transmitida pelo maruim, né, o mosquito pólvora, também chamado assim, maruim, que o pessoal está muito acostumado em regiões úmidas, né? Então ficar ligado, né, usar repelente, de preferência repelentes naturais, né? Mas ficarem ligados aí, porque também, além da dengue, né, temos, que é transmitida pelo Aedes aegypti, o maruim também está com essa doença que causa sintomas parecidos com a dengue, embora ainda não foi identificada letalidade. Falando agora da nossa TV Século, né? Nossos canais no YouTube, plataformas de áudio, temos a entrevista do século, e a questão em debate na semana é por que os manicômios judiciários terão que ser fechados. Uma entrevista muito esclarecedora com Haroldo Caetano e Rafael Dias, explicando o que está por trás da decisão do Conselho Nacional de Justiça, que vai acabar, inclusive, com uma unidade, né, de um manicômio judiciário em Cariacica. Está acontecendo um processo aí em todo o Brasil e muita desinformação, inclusive por parte da grande mídia, né, sobre o que representa, né, o fechamento desse manicômio judiciário. Então vale muito a pena, se você quer se informar, saber mais, acessar lá essa entrevista. No Politicast nós conversamos essa semana com o Nilmário Miranda, ex-deputado federal do PT de Minas Gerais e atual assessor do Ministério de Direitos Humanos. Ele fala sobre, né, ditadura, escravidão, fala sobre a realidade política atual, ele que está lá em Brasília, né, muito perto, acompanhando, vale a pena conferir. E ainda no programa Raiz Capixaba, que vai ao ar no domingo, próximo domingo às 9 horas da manhã, um papo com a artista plástica e escritora Andréa Espíndola, que produz pinturas de arte naif com paisagens do Espírito Santo. Ela fez também livros ilustrados, bilíngue, quebra-cabeças, livros para colorir, tudo com base na cultura e na história capixaba. Vale muito a pena também
conferir. As entrevistas estão nos canais do Século Diário no YouTube e nas plataformas de áudio, lembro para você. E lembro também que todo esse conteúdo que nós trouxemos aqui, inclusive as reportagens estão aqui na legenda, no letreiro aqui embaixo, para quem está assistindo em vídeo, estão disponíveis gratuitamente no seculodiario.com.br. Entra lá e busca se aprofundar e procurar aí o que mais te interessa para saber mais. Acesse lá assim que terminar o programa. Vamos agora para fechar com as atrações culturais no nosso bloco de rolê. Uma dica de rolezinho no final de semana é pelos museus do centro de Vitória. Estou aqui de fundo o Museu Capixaba do Negro, Mucane, que fica no Parque Moscoso. Tem a exposição Espelhos, Identidades e Representações através das bonecas artesanais. No Sesc Glória estão os últimos dias de 2 exposições, a exposição de arte indígena e a exposição Ocupa Saci Vix, que traz várias coisas sobre o Saci Pererê. No Palácio Anchieta tem o Fabuloso Mundo das Cores, com obras da Eide Lieberman, e tem ainda o Inquilino de Júlio Tigre no Mais e Tecendo Fios de Jair Paulo na Casa Porto. Ainda quando não nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Exposição da artista Maria Ramos Gazel, lá na Galeria de Arte Homero Macena. Veja aí, né? Muita coisa boa para você conhecer nesse circuito que você pode, inclusive, visitar a pé, né? Procurar aí as que mais te atraem, as exposições mais interessantes, e de uma para outra andando. É tudo perto, né? Tudo na região do Centro Histórico de Vitória, que além de tudo é muito bonito. Próxima dica nossa aqui é que nesse domingo tem início o Muqueca de Palhaço, Festival de Palhaçaria, com 8 dias de programação gratuita, sempre nos espaços públicos do centro de Vitória. Tem shows, oficinas, palestras, debates, outras coisas. A programação completa você encontra no Instagram, @Muqueca de Palhaço, sem cedilha, obviamente, né? Ou @lacarta.circo. E no centro de Vitória foi inaugurada nessa semana aí, ó, a Casa Caipora Centro Cultural, fica na rua Nestor Gomes, número 168, com funcionamento de terça a domingo, de 15 às 23 horas. Quem quiser saber mais, né, ver aí as atrações que tem, o Instagram é @caipora.cc, de Centro Cultural. E aí, saindo aí da Grande Vitória, temos a exposição Talvez um Dia Ainda Seja Possível, do artista plástico Rick Rodrigues, que estreia nesse sábado, dia 27, das 10 às 13 horas, fica até 18 de maio, lá no Centro Cultural e Museu Ferroviário Professor Eliezer Batista Ramos, em João Neiva, no interior do estado. É um lugar que está desativado, mas que vai ter reabertura durante esse período de exposição, esse museu ferroviário. Após a inauguração, as visitas ficam abertas de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, e aos sábados, de 8 da manhã ao meio-dia, sempre gratuitamente. Quem quiser, quem é de João Neiva, né, quem é da proximidade ou quem quer dar um passeio, vale a pena aproveitar e conferir lá. E no domingo, em Domingos Martins, tem É o Fim, mostra do projeto da dramaturgia de uma palhaça, que é fruto da pesquisa do diretor Fernando Marques e da intérprete Patrícia Galeto, a palhaça Gina, a partir de peças teatrais conhecidas universalmente. Tem um pouco de Hamlet, de Antígona, de Esperando Godot e de A Falecida. Vai começar às 18 horas de domingo, né, lá na Sena Escola de Dança, que fica na Praça da Biquinha, em Campinho, Domingos Martins, com entrada gratuita, classificação livre. Lembro ainda vocês, né, de uma agenda importante, semana que vem, no feriado de 1º de maio, que cai na quarta-feira, o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, tem o ato político e cultural das centrais sindicais, que começa às 9 horas da manhã, no Portal do Príncipe, em frente à rodoviária de Vitória, com atrações como Amaro Lima e Serenata de Favela. É só chegar, tudo gratuito também. E, bom, é isso, galera. Isso foi mais uma edição do Expresso do Século Diário. Produção e locução minha, Vitor Taveira. Apoio técnico do Tony Braga e do Estúdio 42B. As reportagens que citamos aqui são de Manaíra Medeiros, Roberto Junquilho, Fernanda Couzemenco e Lucas Chuina. A gente volta na próxima sexta-feira, no ar, sempre sexta-feira cedinho, chegamos com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sobre uma visão crítica da realidade. Continue acompanhando o noticiário diário no seculodiario.com.br e siga também os canais do Século Diário no YouTube, na sua plataforma de áudio, para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. Gostou do programa? Envie aí sua opinião para a gente, curta, compartilhe e ajude a difundir o conteúdo e também fortalecer a imprensa alternativa e independente capixaba. Bom fim de semana e até logo.